Solta o hino do Galo, por favor. Matheus Friorento Oliveira, conta pra gente quais são as quentes do Galo. Conto sim, Rafa. Ainda bem que é quente, né, querida? É quente. O Atlético hoje treinando apenas pela manhã. Os jogadores ganharam uma folguinha hoje à tarde, o que tem sido raro nessa pré-temporada, né? Na semana passada, só o dia de reapresentação, a segunda-feira, que os jogadores treinaram em um período apenas. Na ocasião foi à tarde, depois sempre em 2 períodos, até a folga de domingo passado. Ontem, 2 períodos, hoje apenas pela manhã. Essa semana vai ser um pouco mais relax para os jogadores, porque na quinta-feira também teremos apenas treino em um período, hoje em um período, no sábado, jogo-treino com Ipatinga às 3 da tarde e o domingo vai ser um dia livre para os jogadores descansarem um pouquinho. Mas a quente do Galo hoje, Rafa, em relação a Bernard. Jogador foi representado pelo seu empresário em uma reunião com a diretoria do Atlético ontem e demonstrou interesse em voltar ao Galo. Só que o Bernard tem contrato com o Panathinaikos da Grécia até julho deste ano. Uma apuração que você até nos ajudou bastante nessa, né, Dimara? Porque na verdade muita gente fala, o Bernard se reuniu, não é verdade, o Bernard não se reuniu, o empresário dele, aliás, é bom a gente contar isso, né, é uma iniciativa, né, é um tipo assim, um primeiro passo. O empresário do Bernard se reuniu com a diretoria do Atlético e falou do interesse do jogador em retornar ao Atlético. Ponto. Foi isso que aconteceu, né? Mostrando aí que realmente o que o Bernard já havia falado em outras entrevistas, em outras histórias, comprovadamente aí representado, né? Oficialmente pelo seu empresário, isso foi dito à diretoria do Atlético. E com o senão de que o Panathinaikos não libera o Bernard de jeito nenhum antes do meio do ano, que é quando acaba o contrato dele. Então, seria uma coisa para segunda parte aí da temporada, né? Quer dizer, o Atlético tem nesse momento as condições que o Bernard colocou para voltar, está com isso em mãos, está analisando a possibilidade de contar com ele ou não a partir do segundo semestre deste ano, portanto. Bernard tem 31 anos, não joga mais como ponta, como era aqui no Atlético em 2013, joga hoje como meio-campista, armador, e ele foi revelado pelo Galo, é de Belo Horizonte, já foi treinado pelo Filipão na seleção brasileira na Copa do Mundo de 2014, portanto, Breno Galante, são ingredientes que fazem o Bernard querer voltar para a capital mineira, né? Boa tarde, boa noite já, né? Boa noite aí, Rafa, boa noite, Dimara, Lélio, Matheus, turma de casa. Para mim, dentro do que a gente tá vendo, esse desenho aí do interesse do Bernard, e claro, ele aí tem que fazer uma readequação financeira do que ele recebe, dentro dos padrões do Atlético, eu acho que nós já falamos isso aqui outras vezes, seria interessante pro Atlético, seria um jogador que, claro, não é o Bernard de 2013, não é o velocista, não é a mesma posição, mas é um jogador com qualidade ainda que agregaria. E o mais importante para mim é o desejo dele de voltar, ter ambição, de conquista, porque eu acho que isso é muito importante num jogador que já tá nesse nível do Bernard, que já passou pela Europa, que agora tem esse retorno para cá, né? Ele tem que ter a ambição, tem que ter a vontade, porque vir para cá só para poder usufruir, curtir um banco, agregar ao grupo, isso aí não interessa ao Atlético, muito menos a SAF. Ele foge do perfil do que a SAF está procurando? Foge. Mas, se ele chegar num acordo aí financeiro, eu vejo com muito bons olhos aí. Agora, vai ser para o segundo semestre. E aí, até lá também o Atlético pode estar perdendo alguns jogadores. A gente já falou aqui da questão do Paulinho. E aí pode abrir um espaço até na folha, pode abrir um espaço no elenco para o Bernard encaixar? Pode. Então, eu vejo com bons olhos e torço muito para que ele volte. Ele é um jogador muito querido pela torcida do Atlético, tem uma identificação muito grande, e isso de ele, né, partir dele, esse interesse, essa volta, eu acho que é muito valorizado pelo torcedor do Atlético, viu, Rafa? Agora, o Lélio Gustavo, Bernard, ele que tem atuado aqui pelo que a gente tem notícia no Transfer Market. Posição principal, ponta esquerda, posições secundárias, ponta direita e meio ofensivo. Você falou de que ele tá jogando meia. Como meia.
Como meia. Você acha que ele encaixaria na posição que ele tem jogado ultimamente lá no glorioso Panathinaikos no Atlético, volta pra ponta? Como é que você imaginaria aí nesse esquema do Galo, o Bernard atuando, Lélio Gustavo? Sei, hoje ele teria que disputar a posição com o Scarpa e com o Zarate primeiro também, né? Só pra lembrar, e com esses dois aí, nesse momento ele seria banco. Por quê? Porque, como o Scarpa falou, ele é um armador que atua um pouquinho mais pro lado. Isso. E assim também é o Zarate. O Atlético não tem um meia centralizado e aquele meio ali, ele é ocupado ou pelo Batalha, ou pelo próprio Otávio, ou pelo Hulk, né? Que fez várias jogadas como armador na temporada passada. Então, mas o mais engraçado da notícia é o seguinte, ele tá praticamente tá se oferecendo para voltar, mas impondo condições. Será que quer voltar tanto assim? Interrogação. Mas eu acho que poderia, seria um acréscimo ali no que tange ao elenco, né? Você ganharia um jogador que tem uma qualidade. Agora, não vou deixar de alfinetar, como ele, né? A gente tem uma rusga mesmo, só não pode sentir cãibra em decisão com o time tendo um a mais. Não ia falar não, mas não teve jeito. Não dá pra esquecer da Libertadores de 2013. Opiniões polêmicas de Lélio Gustavo aí. Pô. O Atlético com um jogador a mais, você vai ter cãibra, pô. Foi o Luan que ajudou ele à beira do... A história do Atlético mostra que o cara joga até de cabeça quebrada, pô. Pois é, sabe? Não vai ter cãibra. Ô, Rafa. Só um minutinho, só para corrigir se a gente passou a informação, não foi tão entendido assim, Lélio. Ele não fez exigência, não. Inclusive assim. Não, mas você falou que tá colocando condições para voltar, então. Não. Acho que foi eu que falei. Mas eu falei assim, as condições que ele colocou, as condições eu quis dizer com o que ele quer para voltar. Qual que é o valor do salário? Essas coisas. Mas não é isso não. E também não é de graça, né? Eu penso, muita gente colocou de graça. Não tem essa de graça, né, gente? A graça é que o atleta não tem que pagar nada porque ele vai estar livre no mercado. Então não tem que pagar, né, pelo jogador. Mas ao contrário, eles colocou à disposição, e vale a gente lembrar também que o Palmeiras não só consultou o Bernard, como colocou para ele condições em papel para que ele tentasse a liberação agora no início da temporada. E a resposta do Bernard para eles foi que ele tem vontade de voltar ao Brasil, mas a prioridade é o Atlético. Boa. Ô, Breno, pode falar, Breno. Não, eu queria criar uma polêmica aqui, levantar um ponto. Será que, por exemplo, se o Bernard volta no meio do ano, isso poderia impactar o caso do Pedrinho? Pedrinho também joga por essa posição e o Pedrinho ele tem contrato com o Atlético até o meio do ano. E aí, será que uma chegada do Bernard não poderia talvez implicar numa não renovação do contrato do Pedrinho? Pedrinho está por empréstimo e o valor pedido pelo passe dele é exorbitante, é fora de qualquer negociação. Seria uma tentativa de renovação do empréstimo do Pedrinho. O que vocês pensam aí? Eu vou dar minha opinião aqui, tá? Vence o contrato quando? Meio do ano? Em junho. Tchau. Isso. Tchau. Tchau. A única coisa que o Pedrinho me fez foi gastar dinheiro pra comprar uma camisa pra ajudar o Lélio Gustavo. Não é por conta da causa te ajudar não, viu, amigão? É porque a camisa que tinha era do Pedrinho, Lélio. Mas putz grila, pô. Daí... Na moral? Não, na moral, entre o Bernard e o Pedrinho, eu prefiro o Bernard. Claro, você tá maluco. Bernard, sem dúvida nenhuma. Também, né, Dimar? Pela relação com a torcida, pela relação com o Atlético, pela entrega dele em campo, por tudo, pela história toda. Gente, esse menino foi parar lá no Democrata Sete Lagoas, num time formado pelo Atlético, com comissão técnica do Atlético e tudo mais. Foi lá que ele foi visto. A vida dele foi dura para aparecer no Atlético também. A gente tá falando de base, né, da dificuldade que os jogadores têm nisso. E lá que ele acabou aparecendo, e aí o Atlético colocou ele no time principal e ele ganhou a condição de titular e tudo mais. E olha, se vocês se lembrarem da entrevista coletiva, a última agora do Filipão, ele falou: temos a chance de perder 3 ou 4 jogadores. Ele falou isso até o meio do ano. 3 ou 4 jogadores. Se o treinador falou isso,
É porque 3 ou 4 jogadores são jogadores aí que receberam proposta ou que pode deixar a equipe. Então faz parte de um planejamento também. Ô, Matheus, eu te contar um negócio aqui. Conte. Quando o Breno Galante fala Pedrinho, ele levantou a bola aqui, né? Levantou pra gente cortar ou não. Me veio um sentimento tipo assim, quem é esse cara? Ah, ele joga no Atlético. Eu vou te falar que um dos caras que, se você não lembrar o torcedor, viu, Matheus, que ele tá no plantel do Galo, o torcedor não vai nem lembrar da existência dele, tá? Ele chegou a ter oportunidades com o Filipão, em certo momento ali na inauguração da Arena MRV, ele era o titular da posição com o Filipão. Deixa eu dar uma olhada aqui. O Pedrinho até o Filipão falava da recuperação dele, que tinha conseguido recuperar o jogador, e ele apareceu ali no início mesmo da Arena MRV, naquela tentativa ali de mudança de história do Atlético, que acabou acontecendo, ele chegou a ser mesmo titular com o Scolari. Ele fez 34 partidas pelo Atlético no ano passado, não marcou o gol e deu 3 assistências. Isso, acho até que ele contundiu, não foi, Lélio? E aí saiu do time. Foi, mas o Pedrinho é muito pelo que ele não jogou aqui no Atlético. Ele sai do Corinthians, vai pro Benfica, ele saiu daqui como um jogador muito promissor, né? E fez por merecer esse rótulo, mas no Atlético ele não aconteceu. Quando o Filipão, ele fala isso aí, eu acho que, sei lá, deve ter tipo assim, algumas cartas marcadas, né? Já sabendo que, por exemplo, o Atlético já perdeu o Iorra. O Pedrinho seria um deles. Sim. Agora, ô Breno, o Allan Kardec tem contrato até quando? Renovou, né? Final do ano. Não renovou não, ele tem contrato até o final desse ano, né? Aí ele não renovou. Você vai vendo ali, certamente tem gente pra sair. Tem gente pra sair e é claro, né? Pode ser que tenha gente pra chegar, como a gente tá falando do Bernard, e tem até outros nomes aí sendo especulados, até jogador do Botafogo, não tem? Vou falar dele já, só pra terminar essa questão do Bernard, a passagem dele pelo Atlético, ele disputou 100 jogos, fez 22 gols, saiu do Galo em agosto de 2013. Poucas semanas, acho que 2 semanas depois da conquista da Copa Libertadores, foi pro Shakhtar Donetsk da Ucrânia, 77 milhões de reais, 25 milhões de euros. Cotação da época, 77 milhões de reais. Eu lembro quando o Bernard, da base do Galo, foi pro Democrata de Sete Lagoas, foi artilheiro do módulo 2 do Campeonato Mineiro. E aí o Atlético resolveu utilizá-lo com o Dorival. Tava subindo, se eu não me engano, Bernard, Giovanni Augusto e Felipe Souto. Felipe Souto, aquele volante. Sim. E o Dorival usava o Bernard de lateral direito, né? Dorival que ele tá falando é o técnico da seleção brasileira. O Dorival, assim, só um adendo, né? O Dorival, no primeiro momento, quando ele salva o Galo da desgraça, é maravilhoso. Salvou mesmo. Tirando o Fábio Costa, um abraço, Fábio Costa, botando o Renan Ribeiro e tal. O Dorival que resolve dar uma de professor Pardal no segundo momento, Deus me livre e guarde, viu, Matheus? Foi complicado. Eu também achei essa reta final do Dorival no Atlético ruim. Mas o Lélio até citou aí, jogador do Botafogo, Luiz Henrique, atacante na mira do Atlético, defendeu o Botafogo do ano passado, tem 22 anos, jogador de lado do campo e pertence ao Olympique de Marseille, da França, tem contrato até junho de 2025. Ele estava emprestado ao Botafogo e pelo time carioca no ano passado disputou muitos jogos, foi bastante utilizado. 59 partidas, 6 gols e 2 assistências. E a informação que a gente tem é que é caro, né? Claro, mas que sim, é um jogador que o Atlético tá tentando, é um dos que ele tira o pé, a gente bota o outro, tira o pé, a gente bota o outro. E é sim um jogador aí que pode vir a vestir a camisa do Atlético. Agora é caro, o investimento é alto, né? Mas eu acredito, quando você fala assim, principalmente de um nome como o dele, que é caro, que tem essa história toda, já tem alguma coisa acertada, alinhavada com o time, com o dono, né? Com quem vai dar, enfim. A coisa já tá mais andando do que a gente imagina. Breno Galante, você tem algum detalhe sobre essa sondagem do Galo? Luiz Henrique, que tem contrato com o Olympique de Marselha, da França.
Mais um jogador, né, Rafa, que tem o perfil, né, 22 anos, que é o que a SAF quer, né? Um jogador que ela possa investir e ter um retorno financeiro pra frente. Agora, sinceramente, o Matheus levantou aí 59 jogos. Desses 59 jogos, apenas 22 ele foi titular do Botafogo. Eu achei muito pouco. Eu acho que os números dele, sinceramente, não me impressionam. Agora, o que me impressiona é a pedida do Olympique de Marseille, 8 milhões de euros, 43 milhões de reais, né? O Botafogo mesmo não conseguiu fazer o acerto para que ele permanecesse lá. No final da temporada, assim como todo o time do Botafogo, ele foi muito questionado pelo torcedor do Botafogo. Eu não sei, eu acho que, na minha opinião, por esse investimento, por esse valor, eu acho muito alto pelo custo-benefício que ele mostrou aqui nessa temporada que ele apresentou aí pelo Botafogo. Acho que poderíamos ter outros nomes aí, mas a Dimara disse muito bem, pode ser que não feche nesse valor. Rodrigo Caetano tem feito boas negociações, pode haver um abatimento, enfim, aguardar aí, mas é dentro do perfil do que a SAF procura. Sinceramente, não é um nome que chega a me agradar ao ponto de eu falar, olha, esse cara vai chegar aqui e vai brigar por uma titularidade. Tenho minhas dúvidas, Rafa. E esse aí? Lance aí com o Gabriel Peck, hein? Isso aí esfriou ou não? Sim. Porque esse é o jogador. O Gabriel Peck foi para os Estados Unidos, né? Ah, já foi? fechou? Já foi. Puts, Foi. Mas o cara mesmo era o Borré, né? Que ninguém sabe o que aconteceu, não vai pro Internacional, não foi pro... Esse era o jogador. Mas esse o Atlético já tem 2 atacantes goleadores. Mas é o que eles queriam, né? Mas o velocista é prioridade. Esse Gabriel Peck aí, ele poderia ser realmente uma ótima solução pro Atlético. Nem sabia que ele já tinha fechado com os Estados Unidos. É lamentável, né? Ele tá até na seleção pré-olímpica, se eu não estiver enganado, né? E no caso do Luiz Henrique, só para completar, as coisas estão mais adiantadas, né? Neste momento, a negociação mais adiantada é com o Luiz Henrique. E, enfim, aguardar aí os próximos dias, próximas horas. Aqui, gente, e olha, se o Atlético mesmo fez proposta e tudo, né? E o Olympique de Marseille tem uma dificuldade enorme, né? Em negociações mesmo, é difícil, é complicado, ele é muito exigente naquilo que ele pensa e imagina. Já tem negócio feito aí, ou vai alguém, entendeu? Ou dividir não sei quantas vezes, porque vale lembrar, né, que o dinheiro lá para investimento em jogador ficou porque o Scarpa acabou sendo dividido lá a forma de pagamento dele, então esse dinheiro para investir ficou, né? Então já tem alguma coisa aí que rolou, que foi feito, porque o Atlético não vai pagar, imagino eu, essa grana toda. Né? E até usando o que foi ele no próprio Botafogo e tudo mais, né? Meio que o cara também precisa mostrar de novo o futebol dele, e o Atlético, sem dúvida nenhuma, é uma vitrine para isso. O Atlético separou aí 40 milhões de reais para investir em novos jogadores. Mas com a situação do Scarpa, foi um pagamento dividido, escalonado. É capital de giro, né? Você passa... Carnê. Ao invés de passar no débito, você passa no crédito. Carnê, que é bonitinho. Uma outra situação que nós trouxemos ontem na reta final do programa, não deu tempo da gente comentar, a renovação do Alan Franco. Gostaria de ouvir os nossos comentaristas sobre isso. Ele ampliou o contrato que venceria ao fim deste ano, agora vai até o fim de 2025. O Alan Franco tem 66 jogos pelo Atlético, 3 gols, 5 assistências. Chegou em julho de 2020 e aí em dezembro de 2021 ele foi para o Charlotte dos Estados Unidos, de lá seguiu para o Tajeres da Argentina, voltou ao Galo em julho do ano passado e desde então disputou 18 jogos, não fez gol, não deu assistência. É um jogador versátil, né? Atua tanto como volante, como pode ser utilizado como meia também. Mas eu acho que ele vai ser emprestado, né? Porque, assim, quando ele veio no meio do ano, ele até chegou a ser utilizado ali e tal, virou um... Mas, assim, por que ele seria emprestado? Porque eu acho que é muita gente, Lélio. A gente pega o grupo... Mas ele é volante, Mário. Se tem uma posição que é carente no Atlético... são 3, né? Pois é. Bom, o Atlético tem ali, pra jogar... O Batalha e o Otávio. E o Alan Franco. E o Alan Franco. E o Edenilson, que pra mim ele é mais função. Meia do que volante, né? Na necessidade faz a função. Eu acho que não tem que sair, não. Tem que ficar.
Elenco é assim. E volante, o nosso Atlético, ele inclusive, no meu ponto de vista, deveria contratar um outro primeiro volante. Pra mim é uma posição carente no elenco do Atlético. Eu acho também que não tem que emprestar não, tem que reforçar. Apesar de eu não ser muito fã do Alan Franco, mas emprestá-lo eu acho que seria um grande erro, viu, Di? Mas eu acho que ele vai ser emprestado novamente. Sinceramente, eu acho que tem que, somar. Pode ter a ver com o tipo de armação que o Felipe vai fazer no time, né? Dentro daquilo que ele pensa, agora podendo contar aí, quem sabe, com mais jogadores e os que estavam aqui mais definidos no seu esquema tático, mas ao que parece ele vai ser emprestado mesmo. Você tem essa informação, Breno? De falar isso? Não, eu não tenho essa informação não. Eu já sabia que o Atlético tinha interesse na renovação do contrato, porque o Lélio até disse muito bem, programas para trás, né? O Filipão utilizou bem o Alan Franco nesse retorno dele, ele fez boas partidas, né? E conquistou dentro de campo essa condição de renovação do contrato. Acho que é um jogador muito útil, a gente vai ter muitos jogos, a gente ainda tem o Paulo Vitor, né? Que é um garoto da base, que é volante também, mas que ainda não teve uma oportunidade efetiva com o Filipão, mas eu acho que por uma temporada longa como essa, seria muito importante a gente manter o Alan Franco aqui. Falando em empréstimo, o Atlético definiu já o destino de 11 jogadores que estão fora dos planos do Filipão para esta temporada, sendo um goleiro, 4 meio-campistas e 6 atacantes, todos formados na base do Galo. Goleiro Diego Fernandes, 19 anos, foi pro Confiança até outubro. O volante Alexandre, 20 anos, Oeste, também até outubro. O meio-campista Neto, 21 anos, pro Vila Nova, vai disputar o Campeonato Mineiro, emprestado até abril. Que decepção, o Neto. Campeão brasileiro em 21 e utilizado pelo Cuca. Verdade. O meia Júlio César, de 21 anos, foi emprestado pro Volta Redonda até novembro. O Bruninho, meia também, já utilizado no time profissional, foi emprestado ao Ceará até novembro também. Também esperava mais. O Giovani, atacante, 23 anos, foi pro América de Natal até outubro. Atacante também, Guilherme Santos, 22 anos, foi pro Vila também para disputar o Mineiro, fica até abril. O Echaporã, que é um jogador que muita gente apostava nele, né? Dando certo no profissional. 23 anos, foi pro Remo até dezembro. Esse eu nunca postei não, tá? Tira meu nome da lista aí, que esse aí eu nunca botei fé. Um abraço. O pessoal falava nele assim, né? Agora, tudo base, né? Todos esses aí são os meninos da base, né? Tem também o Luiz Felipe, atacante, 22 anos, emprestado pro São Bernardo até novembro. Matheus Araújo, 21 anos, emprestado pro Floresta do Ceará até outubro, também atacante. E por fim, o Felipe Felício, atacante, 21 anos, reemprestado ao Levadia da Estônia até dezembro. Tudo base, tudo oriundo da base do Atlético. Tá aí a base. Ô, Matheus. Diga. Vale a pena a gente ficar de olho aí nesse time do Vila Nova, porque o Lélio citou muito bem aí do Neto e o Guilherme Santos. O Neto, né, que chegou a ser lançado, foi pelo Levir Coupe com 16 anos, né? E chamou muita atenção, mas problemas extracampo. Os dois, tanto o Neto quanto o Guilherme Santos, problema extracampos. O Guilherme foi artilheiro da base do Atlético, um atacante que sabe fazer gols. Quem sabe, né? Amadureceram, saíram, voltaram e estão agora aqui ao lado em Nova Lima, quem sabe fazendo um bom campeonato mineiro, né? Não muda um pouco essa imagem deles, porque talentos os dois até chegaram a apresentar. O problema realmente foi a questão extracampo, né? E o Vila vale a gente observar também, Breno, porque é uma parceria com o Coimbra, né? O Coimbra não está nessa elite do futebol mineiro, mas o Coimbra, todo mundo vai se lembrar, é o clube de investimento esportivo das empresas do Ricardo Guimarães, que hoje ele não é mais o gestor, em virtude de ser da SAF do Atlético, mas o gestor é o Elias Moisés. Então tem uma parceria aí grande,
né, com o Vila, de tudo. Eles usam a estrutura do Coimbra, eles usam departamento médico, tudo. A estrutura usada é a estrutura do Coimbra. Então, vale a pena a gente observar, e por isso também que esses jogadores estão chegando por lá, e o Coimbra deve fazer aí seus investimentos, ele que tem muitos jogadores aí nessa faixa etária sub-20 aí. Show de bola. Matheus, a gente tá fechando esse primeiro tempo, você volta daqui a pouco com mais sim. o Galo? Combinado. Então, beleza. Breno Galante, meu velho, um abraço e até amanhã. Um abraço, pessoal. Até amanhã. Valeu.